Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Há um só Deus, embora existam muitas religiões. Somos, portanto, filhos do mesmo Pai. E mesmo quem não acredita em Deus reconhece que a natureza nos faz irmãos. Por longos anos, as diferenças culturais, étnicas e religiosas engendraram sofrimento. Gandhi e Martin Luther King Jr. são ícones de uma nova era, que entregaram a vida para que a igualdade elementar entre os homens fosse reconhecida e respeitada, não obstante a beleza da diversidade humana. A ciência finalmente revelou o óbvio. Todas as pessoas do planeta descendem dos mesmos antepassados, cujos vestígios arqueológicos, datados de 7 milhões de anos, foram encontrados na África. As diferenças são superficiais. Mais do que isso, todos os seres do planeta vêm da mesma matéria constitutiva, do mesmo barro, por assim dizer. Somos parentes, viajantes da mesma nau. Então, o que nos falta para viver como uma família? O aprendizado da fraternidade, no qual ainda somos bastante iniciantes. O filósofo contemporâneo francês André Comte-Sponville sugere que amemos nossos amores incondicionalmente e tratemos todos os demais como se os amássemos, como gostaríamos de ser tratados. Gentileza nos gestos, bondade e pureza de intenções são maneiras que esperamos ver entre irmãos. Isso não evitará eventuais discórdias, porque o conflito faz parte das experiências relacionais, pois as diferenças produzem desencontros. O modo como lidamos com os conflitos é que revelará nossa consciência fraterna. Começamos por dar aos outros o direito de ser diferentes e culminamos amando-os mesmo assim. Deus nos fez na infinita diversidade, mas une-nos na essencialidade. Procure estabelecer com todas as pessoas da sua vida um ambiente de relações harmoniosas. Tolerância, boa vontade e carinho são imprescindíveis. Jamais recorra à violência para solucionar qualquer questão. Ninguém consegue limpar a mão suja de lama na própria lama. Compreender o próximo como a um irmão é um primeiro passo para a compreensão de Deus. Nós hoje vamos conversar sobre a janela para o futuro, os nossos jovens. Aprendemos a lidar com os nossos jovens e adolescentes? Será que a nossa linguagem, será que os nossos pensamentos são coerentes com aquilo que pensam e falam os nossos filhos, os nossos companheiros de vida? Quem vai conversar conosco hoje sobre a nossa juventude é Elido Silva. Elido é evangelizador, dirige os grupos Hawari e o grupo Harmonia, além de ser subcoordenador da Infância e Juventude da CRENatal. Elido, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós aqui agradecemos, Nilo, essa oportunidade de podermos, assim, juntos, divulgarmos um pouco sobre a juventude do Rio Grande do Norte, a juventude espírita, que tanto tem a distribuir luzes, de alegria, de muita paz no nosso movimento espírita. Elido, recentemente o Papa Francisco, uma figura simpaticíssima que está provocando uma revolução na Igreja Católica, esteve no Brasil e para um encontro exatamente com os jovens, milhares de jovens. E ele usou uma expressão que eu achei muito bonita, ele chamou os jovens de janela para o futuro. É verdade. Como é que está essa nossa janela? O futuro que nós vislumbramos através dessa janela é um futuro positivo, promissor? O futuro com a juventude é sempre positivo. O nosso Papa Francisco, um jovem, vale salientar que o Papa Francisco é um jovem, e ele trouxe para o Brasil esse ânimo, essa alegria.
E essa janela para o futuro, como ele falou, nós também acreditamos. O futuro é a juventude. O futuro nada mais é do que o jovem acreditando no amanhã melhor. E não temos dúvida que esse amanhã é com Jesus. E essa vinda do nosso Papa para o Brasil, trazendo essa união de mais de 3 milhões, nós acreditamos nisso, né? De jovens ouvindo aquela mensagem, trouxe um ânimo muito grande. Então, é verdade, é a janela para o futuro. A juventude, acreditamos que sempre foi a janela para o futuro. Jesus já acreditava nisso. E quando nós vimos os jovens sob a chuva a noite inteira nas areias de Copacabana, né, foi emocionante aqueles momentos. Mas, Hélido, ao mesmo tempo a gente vê o lado negativo da moeda. A gente vê os nossos jovens envolvidos com drogas, por exemplo, com a violência urbana. Como é que a doutrina espírita, como é que o movimento espírita trata essa problemática? Como é que o espiritismo aborda essa questão tão grave para o nosso presente? A doutrina espírita, ela tem um objetivo na humanidade, que é lançar uma mensagem de paz, de alegria, trazer o Cristo com uma firmeza de uma mensagem de imortalidade da alma. Acreditando nessa mensagem, é que nós observamos esse momento, digamos assim, triste da juventude, através da violência, que necessitamos de levar a essa juventude a evangelização. A doutrina espírita vê esses jovens que ainda não encontraram esse caminho, que nós chamamos caminho de alegria, que é o caminho da paz, como jovens que não tiveram ainda a oportunidade de receber carinho, atenção. E esse é um dos objetivos que nós, evangelizadores, temos para tentarmos trazer esses jovens, que chamamos, entre aspas, jovens que estão à margem. Porque não existem jovens à margem. Existem jovens que ainda não receberam uma atenção, uma aproximação, um adulto que possa ter mais sensibilidade com esse jovem para tentar atraí-lo para a posteriori levá-lo à conscientização de uma renovação íntima. Os jovens hoje, evidentemente, estão afeitos, estão habituados às novas tecnologias, né? As redes sociais, Facebook, etc. E o que a gente percebe, talvez, seja uma não adequação, não só do movimento espírita, mas das demais práticas religiosas, ao trato com essa juventude. Ou será que já se usa a moderna tecnologia no trato com os jovens, na evangelização da juventude? Com certeza, Nilo. A tecnologia moderna, vamos falar assim, o Face, né? E as comunicações dos jovens dentro da comunicação, dentro de um raciocínio mais rápido, que é a informática, na evangelização nós já utilizamos. Nós temos meios de nos comunicarmos durante a semana para um programa que vai ser direcionado na evangelização do sábado ou do domingo. Nós temos cinema, temos teatro. E toda essa comunicação com a juventude, hoje, a maioria dos centros fazem através da internet, que é necessário. Porque o jovem, fora da evangelização, ele está tendo tudo isso nas mãos. Se ele chegar no centro espírita e não encontrar isso para ele, vai ser menos um ponto para que ele possa se adequar, vamos dizer assim, ter mais um acesso àqueles jovens. Se identificar, né? Se identificar. Há uma pedagogia adequada para isso? Com certeza, temos uma pedagogia adequada para isso. A doutrina espírita é a atualidade. E nós temos todo um trabalho direcionado com essa atualidade que a internet, que esses jovens com raciocínio rápido têm para conosco. Nós vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente volta ainda conversando com Hélido Silva a respeito da importância do Evangelho para a nossa juventude. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida.
hoje conversando com o nosso amigo Elidon Silva a respeito da importância do Evangelho para a formação da nossa juventude. Elidon, você trabalha com os jovens usando a música como um meio, não é? Você dirige os grupos Hauari e o grupo Harmonia. Harmonia. E eu queria saber como é que funciona essa relação, como é que funciona esse trabalho que você faz com os jovens usando a música como instrumento. A música espírita, ela tem um meio de penetrar na juventude. Despertando para esse veículo, é onde foi introduzido na evangelização tanto do Hauari como do Harmonia, e hoje a evangelização espírita do Rio Grande do Norte trabalha com música, que é necessário, é importante, porque nós acreditamos que a música espírita, ela transforma o ser. Por essa evangelização com música, o jovem consegue assim refletir mais sobre as letras das músicas, a própria música em si, como eles conseguem cantar, porque nós não estamos em busca de cantores, estamos em busca de despertar no jovem a vontade de cantar, e cantar é um momento de alegria. Então, na evangelização, nós trabalhamos a música dentro da própria evangelização. Desenvolvemos um tema e, após esse tema, o estudo do tema, nós temos a música. Porque, primeiramente, o estudo. Eles estudam durante 1 hora, 1 hora e meia, e depois tem a parte de música, onde aquele grupo, hoje nós podemos dizer o Harmonia, o Hauari, o Canto de Paz, o Pax Sororo, o Divina Luz, né? E outros grupos que já tem dentro do movimento, eles trabalham com a música espírita, levando a esses jovens, evangelizando, a mensagem cristã. Então ele reflete, ele canta, e ele ao mesmo tempo consegue, estudando essas letras, modificarem o seu cotidiano. Porque esse é o objetivo da música espírita. Levar o Evangelho de Jesus aos nossos jovens. E levar o Evangelho de Jesus significa passar para essa garotada aquilo que Jesus nos ensinou. E a pergunta seguinte é essa: Jesus ainda é atual? Jesus agrada aos nossos garotos? Jesus é uma pedagogia eficiente? Jesus sempre vai ser atualizado. Jesus é uma luz que brilha constantemente no nosso planeta, e que aqueles que acham, imaginam ingenuamente que ele está ultrapassado, é porque não abriram os olhos da alma para sentir essa vibração, essa luz, esse ícone que é Jesus. Por ser atualizado, toda a evangelização de todo o nosso planeta vai em busca desse ícone, que traz para nós vibrações, ensinamentos, com tudo aquilo que nós buscamos dentro do Evangelho para poder nos fortalecer dentro da evangelização. Então Jesus é atualizado? Sim. E Jesus é o nosso futuro. Sem Jesus não tem futuro. Toda a nossa evangelização, ela está envolvida nos ensinamentos de Jesus. O cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, não pode jamais divergir aos ensinamentos de Jesus. E acreditamos nisso. Por isso que essa juventude, que é tão rápida em raciocínio, quando chega para estudar Jesus, capta rapidamente os seus ensinamentos, porque são ensinamentos joviais. A mensagem de Jesus é jovem. A importância da família nesse processo, ou seja, vocês trabalham os jovens, mas a família não tem um papel também fundamental, um papel muito importante nessa formação da garotada? Nós acreditamos que a evangelização infanto-juventude, e falando especialmente da juventude, necessita da aproximação dos pais. Observamos com carinho tudo isso, e muitas das vezes os pais chegam na porta do centro, deixam seus jovens e retornam somente para pegá-los de 2 horas depois. Mas aí vem o nosso carinho em dizer: aproximem-se dos seus jovens, aproximem-se do centro espírita.
tentem conhecer, saber como é a evangelização que eles estão recebendo. Porque é importante esse, digamos assim, esse feedback entre pais, evangelizadores e evangelizando. Porque estamos passando conteúdos, estamos trocando com eles todo um conhecimento evangélico. Esses pais vêm dizer a nós depois, com carinho, pós-evangelização, como é importante a evangelização na casa espírita. E há um outro problema. O jovem vai à casa espírita ou ao templo religioso que ele participa e recebe toda aquela mensagem de amor, tolerância, caridade, compreensão, entendimento, etc. Mas ao voltar para o lar, ele encontra o lar em conflito, encontra um lar convulso, encontra um lar onde as discussões acontecem, onde os palavrões são linguagem comum, corrente. Aí funciona isso, não é? Deve ser um choque para a cabeça do garoto, não é? Como é que então, será que o evangelho no lar, será que a evangelização da família como um todo não seria um fator importante nesse processo? O exemplo no lar é uma continuidade da evangelização na casa espírita. Esse jovem, quando ele está conosco já 2, 3, 4, 5, 6 meses na evangelização, muitos pais chegam para agradecer a nós essa transformação do jovem no lar. Porque já não mais faz parte dele aquilo que dentro da sua família é natural, como você falou. Não há uma transformação no lar. E esse jovem que passa conosco muitas das vezes 2 horas e meia durante a semana, ele tem toda uma semana diferenciada. Então, como é importante no lar, um evangelho no lar, diálogo com seus jovens, a importância maior de entender esses jovens quando chegarem com reações diferentes, né? Porque há um problema para nós, que é as drogas. E essas drogas, se não houver na família a união, o diálogo, para quando esses jovens chegarem diferentes, esses pais perceberem, vão perder seus filhos para aqueles inteligentes que nós chamamos os que destroem os lares. Né? É verdade. Nós vamos dar mais uma paradinha, Hélio, e daqui a pouco a gente volta ainda falando sobre a importância do Evangelho na formação da nossa juventude. E no próximo bloco, quem vai fazer as perguntas são os nossos amigos de casa. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida. E nesse bloco, quem vai fazer as perguntas ao Hélio Silva a respeito da evangelização na nossa juventude são vocês, os telespectadores. Vamos lá. Hélio, aqui fala Múcio Nobre, seu irmão ideal espírita. E eu pergunto, nessa atual conjuntura, onde há um número sem fim de jovens ingressando no mundo das drogas, na violência, no desrespeito à família, será que a evangelização não seria o caminho indicado para a recuperação desses que se desviaram no caminho? A sua pergunta é de importância ímpar para nós que fazemos a evangelização espírita. A doutrina espírita é um dos caminhos para essa recuperação, essa transformação da juventude no nosso planeta Terra. A doutrina espírita traz, dentro dos seus princípios básicos, uma convicção da imortalidade da alma. Essa imortalidade da alma, dentro de uma evangelização, trazendo a esse jovem a certeza que ele necessita transformar-se intimamente, vai dar a ele um amanhã mais feliz. Com a doutrina espírita, renovando o ser e, acima de tudo, evangelizando o jovem intimamente, nós vamos encontrar aí novos homens, novos seres,
e com uma perspectiva melhor, que é a certeza de que nós temos Jesus como nosso ícone. Kleber Costa, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Élidon, nós estamos vivenciando momentos de preocupação com os nossos jovens e até crianças enveredando no mundo do crime, ficando à margem da lei, por variados motivos, né? Muitas pessoas defendendo a questão da redução da maioridade penal como uma possível solução para essa questão. A evangelização desses jovens, dessas crianças, será que não seria uma alternativa segura para que nós pudéssemos dar um encaminhamento mais seguro a esses espíritos em formação? Grande Kleber, nosso irmão do coração. Bom, o problema da criminalidade que nós devemos olhar com os olhos do amor. A evangelização que acredita, e aí não tenhamos dúvidas, que é esse caminho que nós estamos, todos nós, evangelizadores, levando à juventude, é o caminho para livrar, para libertar, para transformar o jovem. O jovem que já está envolvido com a criminalidade, com as drogas, como trabalharmos, como levarmos a esses jovens a mensagem de Jesus? É só não deixar de acreditar. Essa oportunidade que temos, todos nós evangelizadores, de qualquer denominação religiosa, tem que ser levada à juventude com convicção, através do exemplo, através do diálogo, através da aproximação. E não esqueçamos, ouvirmos mais esse jovem. Os que trabalham com a agressividade, os que trabalham com a criminalidade, aqueles que estão dentro da agressividade através das drogas, eles se aproximam dos jovens, conquistam os jovens e depois destroem. Logo mais, eles são considerados como lixo social. O Evangelho de Jesus é diferente. Ele atrai o jovem, renova o jovem, transformando ele e fazendo assim um homem de bem. Eu me chamo Almeida de França, sou professor universitário aposentado e participo do movimento espírita em nosso estado. Irmão Élidon, algumas manifestações nesses últimos meses mostraram a força e o vigor e a mobilização da nossa juventude. Paralelamente, existe uma discussão na nossa sociedade a respeito do grande teor de criminalidade, da questão da droga, a questão de homicídio, de furtos, uma série de coisas ruins, com a participação não só do nosso jovem, como inclusive dos nossos pré-adolescentes. Seria uma pergunta: como que a doutrina espírita poderia atrair, poderia trazer para o seu meio essa juventude para que eles conhecessem o Evangelho e pudessem ter essa oportunidade de conhecer uma doutrina que poderia redirecionar os seus caminhos rumo ao bem, rumo ao amor, rumo à paz de Cristo? A pergunta é bastante atualizada, porque estamos vendo atualmente N revoltas, revoltas do busão, revoltas e revoltas. E também dentro dessas revoltas tem aqueles que se aproximam para agredir. E nunca, jamais, a agressão é um caminho para solucionar qualquer contrariedade, qualquer ponto. Acreditamos que as passeatas, como nós falamos, muito simples, ou os grandes encontros para podermos assim conseguirmos algo de renovador dentro da sociedade, é muito interessante, é oportuno, agora jamais com agressividade. O Evangelho de Jesus é de paz, é de diálogo. E a juventude da atualidade, já que nós acreditamos que eles vão e já estão modificando o planeta na atualidade, deve assim modificar com os seus
pensamentos dignos, dinâmicos e nunca jamais com a força, com a agressividade. Quanto à segunda parte colocada dentro dessa pergunta, a criminalidade, nós observamos com carinho que nesse todo que a juventude se encontra, eles, os criminosos, observam coisas interessantes. Observando esse potencial da juventude, eles se infiltram e conseguem assim tirar o jovem em potencial para um caminho que não é esse que nós acreditamos. Portanto, o Evangelho traz a eles algo diferente. Agrega, dá forças e, acima de tudo, fortalece esse jovem a ter uma mudança, prioritariamente falando, uma mudança íntima, uma mudança moral. Porque modificando-se esse jovem, nós temos certeza que vamos modificar o mundo. Porque a mudança não é de um todo. A mudança parte do eu. A mudança vem de uma iniciativa individual. E é essa a grande mensagem de Jesus. O nosso convidado foi Hélidon Silva, a quem o programa Espírito e Vida agradece. Hélidon, muito obrigado. Nós agradecemos do coração essa oportunidade. Sabemos da importância que é a juventude para o nosso mundo. E esse momento é um momento ímpar, que possamos, dentro dos nossos limites, lançar para a juventude uma frase memorável de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Entreguemo-nos a esse ser maravilhoso. Levemos a ele todas as nossas tristezas, todas as nossas alegrias, que ele, o nosso ícone, saberá como conduzir e trazer a nós a resposta certa no momento certo. Muita paz e que possamos ter mais momentos como esse para divulgarmos a importância que é a evangelização espírita e juventude no nosso Rio Grande do Norte. Com certeza. Nós vamos agora ao nosso último quadro. O programa Espírito e Vida dá dicas de livros que podem auxiliar você que se interessou pelo tema e quer aprofundar os seus conhecimentos. O Livro dos Espíritos para a Juventude, de Eliseu Rigonati. O Jovem Espírita Quer Saber, de autores diversos. Adolescência, um desafio para pais e educadores, autores diversos. Adolescência e Vida, de Divaldo Franco, psicografando o espírito Joana de Ângeles. Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Correia de Miranda. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua companhia e contamos com seu carinho no próximo programa. Muita paz para todos nós.